Nós vamos conversar agora com a juíza Mahá Manasfi e Manasfi, da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas. Eu vou perguntar para a juíza tudo aquilo que você gostaria de perguntar, todas as suas dúvidas. E a minha primeira pergunta é: doutora, a senhora acredita em ressocialização? Acredito, tanto é que eu estou aqui nessa vara desde 2007, então acredito mesmo na ressocialização. Nós, claro, não podemos ressocializar 100% dos reeducandos, mesmo porque alguns têm problemas psíquicos mesmo, mas a grande maioria tem condições sim de começar uma vida nova. Agora, começar uma vida nova, muitos reeducandos, ou pessoas que são presas e são condenadas, elas não têm uma profissão, elas são oriundas da zona rural. Existe N situações que já, em plena liberdade, não possibilitava a estar no meio da sociedade. Ele comete um crime, ele paga a pena. E aí? Quando ele volta para a sociedade sem ter uma profissão, sem ter um norte? Nosso trabalho aqui, eu sempre falo, nós usamos o que a gente chama de justiça terapêutica, mas no seu amplo sentido, né? Nós vamos buscar o porquê do problema. Ele roubou por quê? Que é usuário de droga? Então vamos tratar o problema de drogas. Ele roubou por quê? Não tem profissão? Então vamos profissionalizar ele. Vamos dar para ele um meio dele sobreviver licitamente. E aí a gente vai enfrentando o problema no berço. Mas aí a senhora, para realizar isso, a senhora tem que ter parceiros. E como é que esses parceiros são instituições, são pessoas da iniciativa privada? De que forma acontece? Nós temos tanto instituições como pessoas da iniciativa privada. Temos pessoas que dão os cursos para a gente gratuitamente, como voluntariado mesmo. E nós temos as instituições que, quando tinha vagas de Pronatec, a gente conseguia vagas de Pronatec. E hoje a gente consegue algumas vagas de gratuidade nos cursos. A senhora sente dificuldade de absorver essas pessoas no mercado de trabalho, na sociedade? Tem, dificuldade tem. Dificuldade tem. E aí, nosso trabalho, sempre falo, um trabalho de formiguinha. A gente vai até o empresário, expõe para ele, olha, se a gente não der uma oportunidade para ele trabalhar, ele não teria outra opção. Ele vai ter que voltar para o mundo do crime para sustentar a família. Sim, nesse caso, quando a senhora não tem esse retorno da iniciativa privada ou mesmo das instituições, muitas vezes aquele que nega uma vaga, ele pode vir a ser a vítima. A sociedade, ela tem que participar. A senhora acredita que a sociedade é responsável por essa ressocialização, embora não seja responsável pelo crime cometido? Como é que a senhora vê essa situação entre reeducandos aptos e a sociedade que teme esse reeducando? Eu sempre falo que cada um na sociedade, ele tem uma parcela para contribuir nessa responsabilidade. Isso não é trabalho de executivo, isso não é trabalho de judiciário, isso é trabalho meu, seu, do empresário, de cada um na sociedade. Cada um na sociedade tem que trabalhar para que a gente possa viver numa sociedade melhor. Doutora, a senhora fala assim, com tanta firmeza, não acreditar dessa ressocialização. No entanto, nós estamos vendo nos últimos meses, isso começou já no final de 2015 para cá, muitos reeducandos que estão em liberdade condicional ou semiaberto, eles estão sendo executados, eles estão se envolvendo em outros crimes. Essa é a parcela que não deu certo ou essa é a parcela que não teve oportunidade? As duas coisas. As duas coisas. Nosso trabalho aqui na vara, ele já não abrange o aberto ou o semiaberto. Excepcionalmente, incluímos o semiaberto quando ele está com a tornozeleira e ele tem flexibilidade de horários.
Mas nosso trabalho vai do aberto, livramento, prestação de serviço, transação. Então, esse pessoal do fechado e do semiaberto, nós não trabalhamos com eles. A senhora falou assim, são as duas coisas. Faltou oportunidade ou a pessoa mesmo tem a índole? Não é questão de índole. Eu acho que hoje em dia a gente tem que verificar que nossa sociedade já tem facções. E agora, essa questão de facções, muitas pessoas acabam sendo eliminadas. Então, às vezes, a coisa não é um contexto bem maior, tem que ser analisado. Já não depende só da pessoa, não depende de todo um contexto. Sempre que acontece de uma entrevista de alguém que esteja defendendo um criminoso ou um reeducando, que já em progressão de pena ou algo parecido, as pessoas da sociedade sempre dizem assim, por que o juiz ou a juíza não leva para a casa dela e vai cuidar? A senhora já levou algum reeducando para a sua casa? Já dou trabalho para reeducandos dentro da minha casa. E graças a Deus já concluíram a pena deles e continuam trabalhando na minha casa. Mas eu quero falar assim, eu sempre falo, quem tem uma pena a cumprir, vai cumprir. Eu faço questão que ele cumpra até o último segundo, que aí é uma dívida que ele tem com a sociedade e tem que pagar. Então, não é pelo fato que a gente dá para eles oportunidades que ele deixa de cumprir a pena dele. E eu, inclusive, sou muito rigorosa nessa questão. É que se ele descumpre, o castigo certo. Aí você teve a oportunidade de ter uma conversa assim, frente a frente, com a juíza Mahá Manasfi e Manasfi. Lenilda Cavalcante, para o Ecos da Notícia.